Olá, meus meninos e meninas, estamos de volta. Vamos ao bloco 2 com relação à parte das teorias evolutivas. Essa é a parte final que a gente vai falar sobre neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Está toda codificada, é interessante vocês, depois que receberem o estudo dirigido, vocês montem as imagens, né, que ele também é colocado com uma série de perguntas que são acrescentadas para vocês, de modo que vocês possam compor o caderno que vocês têm em mãos, né, para que realmente faça uma fixação e uma orientação da aprendizagem de vocês de forma mais efetiva, a ponto de vocês até não esquecer, porque o legal mesmo é você montar a informação. Então, vamos, sem muita delonga, à apresentação do nosso slide de hoje, né, dando a continuidade da chamada teoria sintética da evolução. Está aqui a apresentação de vocês, ó. Pedir para compartilhar a tela. Vamos ver se aparece aí bonitinho. Isso, chegou. Então, vamos ao nosso bloco 2, nossa apresentação da nossa aula aí. Está um pouquinho lenta a entrada aqui, mas vamos ver lá. Estou aguardando ele passar a informação para frente. É por isso que é importante gravar isso aqui, viu? Não foi, não. Deixa eu mudar, então, a tela. Vamos mudar a tela de compartilhamento e vamos passar para outro elemento aqui. Espera aí. Vou entrar nisso aqui de novo. Vou entrar aqui em uma janela, pegar aqui a minha, compartilhar. Está beleza. E agora vamos que vamos. Esse vai entrar. Caramba, os negócios aqui tá travando. Tentar de novo. São os mistérios da net. Tela inteira. Compartilhar. Vamos que vamos. E agora vamos puxar nosso slide. Isso apareceu. Vou pedir tela inteira agora. Oi, beleza. Ô novelinha, viu? Então vamos lá, ó. Teorias da evolução. Isso faz parte do nosso projeto Biologia Passo a Passo, que é um tipo de uma aula de reforço da área de biologia. Quem se interessar, entre em contato comigo. Tá aí o grande fera, né, Charles Darwin. E a nossa apresentação da evolução pós-Darwin, também chamada teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Ok? Esse é o nosso bloco 2. E nós vamos fazer uma rápida recapitulação no bloco 1, né, dizendo o que houve, no caso, de interessante nessa apresentação. Olha para a parte do texto, você vê que está tudo decodificado, então é interessante, até para efeito de exercício, se vocês puderem depois baixar o volume, né, tentar responder por conta própria, fazer uma revisão rapidinho é legal, porque as palavras estão em todas decodificadas. E aí você depois reescreve isso no caderno de vocês, montando, porque você vai receber isso tudo aí em estudo dirigido. Então vamos lá. Também ela é chamada teoria, como chamado de neodarwinismo, né, ou teoria sintética da evolução. Um dos grandes elementos que deu ao desenvolvimento desse tipo de teoria, que é a continuidade da teoria evolutiva, foi que Darwin não conseguiu explicar as causas da variabilidade genética. Isso foi apresentado no bloco 1, com dois elementos bastante interessantes. Primeiro, pela ideia de Lamarck. Lamarck afirmava que o que promove a variação do ser vivo é a própria natureza. Ou seja, Lamarck acreditava que a natureza tem poder criativo. E esse poder criativo faz com que o indivíduo seja mais adaptado ao ambiente. Porque a regra geral é a ideia da adaptação, né? Tanto Lamarck como Darwin seguem o mesmo princípio. Quem não se adapta no planeta entra em processo de extinção. Isso era unânime para os dois. Mas aí a discordância dos dois é no sentido da origem.
porque Lamarck afirmava que a natureza tem poder criativo, ou seja, ele induz o indivíduo a se transformar. Essa transformação cria uma necessidade dele, né, de se adaptar ao ambiente, e depois essa necessidade é transmitida geneticamente à população e se fixa para um desenvolvimento de uma espécie cada vez mais perfeita, porque ele acreditava que toda espécie evolui para uma perfeição. Darwin não. Quando foi perguntado isso para Darwin, que ele falou, por que existem tantas espécies diferentes no planeta, ele falou, não sei. Ele falou, mas Lamarck fala que a origem delas é de origem natural. Ele falou, não, a natureza não tem poder criativo, ela tem poder seletivo. A modificação da espécie já existe no próprio patrimônio hereditário que ele tem, né, da herança da população. Embora nesse período ele não tinha noções sobre genética, ele não sabia o que era gene, não sabia o que era DNA, RNA, e nem muito menos a causa, né, dessa variabilidade, né, que foi mais tarde demonstrada por esse pesquisador aí chamado Hugo de Vries, que deu o nome mutação. E essa sim é a mola mestra da transformação de todos os seres vivos. Então tá aí, ó, trabalhos de Gregor Mendel e de Hugo de Vries, né, que foi o que deu a menção à palavra mutação. Essas causas puderam ser esclarecidas, ou seja, o que leva à formação de novas espécies é a capacidade da natureza gerar, né, eventos que modificam um padrão genético para mais ou para menos, quer dizer, a mutação pode ser positiva, então, consequentemente, ele fica mais adaptado ao ambiente, ou a mutação pode ser negativa no sentido de trazer desvantagem para um determinado grupo de populações naquela área. Tá? E mais o curioso em saber é que, nesse período, Gregor Mendel, também que é apontado como o pai da genética, ele foi contemporâneo de Darwin, né? Quer dizer, ele chegou a apresentar um artigo, pegou as mãos dele para ele poder ler, mas Darwin estava com a cabeça tão preocupada, tão ansioso com relação à publicação do livro dele, A Origem das Espécies, que já estava esperando a publicação desse livro há mais de 20 anos, né? Na realidade, se levou 34 anos para publicar esse trabalho dele. Ele simplesmente não conseguiu ler o trabalho. Ficou na estante da biblioteca da casa dele e antes que ele tivesse ter acesso à leitura, ele acabou falecendo também, que ele tinha complicações cardíacas em função da doença de Chagas que ele adquiriu nessas viagens dele pelo mundo afora. Então tá aí o grande mestre Hugo de Vries, né, que lançou a ideia de mutação, o que é a causa maior, né, do efeito das modificações das espécies que leva à formação de uma ampla biodiversidade no planeta. Vários cientistas, portanto, se empenharam sobre essa questão. Então, a ideia da teoria sintética da evolução, ela não tem um dono específico, ela é um somatório de informes de vários cientistas, né, e que foram acrescentando reforços, né, a essa lacuna de Darwin para poder explicar por que existem tantos bichos diferentes na natureza, né? Assim, o que Darwin falou que não sabia foi complementado por essa ideia, por essa teoria, passando por vários fatores evolutivos que vão ser mostrados aí para vocês à frente. Então tá aí, ó, uma charge bonitinha das pesquisas que ficou holística, né? Mas aí tem uma parte interessante que nós vamos depois destacar com mais detalhes aí, que são os dois fatores que mais se destacam como fatores evolutivos, é a mutação gênica e a recombinação gênica. Então vamos saber um pouco de cada uma delas para frente, né, para a gente poder destacar para vocês o que é. Na realidade, a recombinação gênica começa exatamente com o pareamento de cromossomos, um de origem paterna e outro de origem materna. A parte legal que você tem, né, pegando o ser humano nessa história, né, de processo evolutivo, metade do que você vem de seu pai, a outra metade você vem da sua mãe. Então, nós temos um total de 46 cromossomos. 23 cromossomos vêm de seu pai, 23 cromossomos vêm da sua mãe. E eles pareiam iguaizinhos, os cromossomas têm o mesmo tamanho. Se ele for grande, é sempre grande com grande. Se for médio, é médio com médio. Se for pequeno, pequeno, pequeno. Ele não embaralha de forma aleatória, não. Isso é como se a gente chamasse quadrilha de São João perfeita. Cada qual com seu respectivo tamanho e a respectiva forma. Né? Porque nós temos 3 tipos de formas diferentes de cromossomos, então essas formas sempre pareiam iguaizinhos, são idênticos, por isso são chamados cromossomos homólogos. E pode acontecer durante a formação dos gametas, parte do material genético do pai e da mãe se embaralham. Esse ato de se embaralhar, né, tem um nome específico chamado permutação. Permutar significa trocar, ou então crossing over, como é colocado aí, viu? Na parte dos cromossomos. Então, implica um mecanismo capaz de emparelhar os genes, né, surgindo, então, de uma determinadas mutações ao longo de uma população. Mas não cria novos genes ou caracteres. Tá? Então, isso aí não é gerado no sentido de falar, formou
um novo tipo de caractere. Não, isso aí depende do processo, da manifestação da mutação, né, nessa população e a firmeza dela. Porque nós vamos ver que existem dois tipos de mutações. Existe mutação autossômica e a mutação que é chamada heterossômica ou sexual. A mutação autossômica é aquela que acontece no indivíduo, mas morre no indivíduo, porque acontece em células específicas do corpo dele. Pode ser no fígado, pode ser no neurônio, pode ser na pele. E esse tipo de característica que ele adquiriu não é passada para frente. Só é passada para frente quando essa mutação acontece em células que são gaméticas. Então tem que acontecer no espermatozoide, tem que acontecer no óvulo, para poder servir como elemento de herança. E aí, quando eles combinam, aí passa para seus descendentes. Então, daí você tem um tipo de mutação que ela é hereditária, né? Que é a mais importante de todas. Quais são, então, os efeitos da mutação numa população? A primeira situação que a gente tem que destacar, que está aqui, ó, ninguém consegue saber quando vai acontecer a mutação, porque ela é imprevisível. Então, aqui, ó, elas não são previsíveis. E também ocorre espontaneamente, portanto, ela ocorre ao acaso. Tá? Lembrando a decodificação da frase aqui para vocês, para dar o efeito de uma leitura, né? Tenho para vocês decodificarem, que é interessante. Depois você reescreve isso no caderno. É um fator casual da evolução, a causa da evolução, portanto, está baseada no processo de mutação, né? O que vai permitir mais tarde, né, a formação até de novas espécies. Depois, seguido a mutação, você tem isso aqui, ó, a recombinação gênica se dá por meio de uma reprodução sexuada. Porque tem que haver uma combinação de cromossomos para que essa recombinação ele seja embaralhada, né? Por isso que chama recombinação gênica, num fenômeno chamado crossing over, ou então permutação, e, consequentemente, se dá através de emparelhamento genético do pai e da mãe através de uma reprodução sexuada. Tá aí, ó. Repara que você pode considerar nessa imagem aqui bonitinho um cromossoma paterno, representado aqui em roxo, e um cromossoma materno aqui representado em verde. E aqui você repara que o roxo ele tem um pedaço do cromossoma verde da mãe e o verde tem um pedaço do cromossoma roxo do pai. Então eles trocaram um pedaço. Essa troca de pedaço é que a gente chama crossing over ou permutação. Para que os cromossomas tenham a mesma forma, né, e o mesmo tamanho. Então, esse elemento é ímpar para que a coisa realmente dê certo, né? Para ser uma mutação e além mais, tem que acontecer em células sexuais. Se acontecer em células somáticas, né, do corpo humano, isso aí morre no indivíduo, essa mutação. Não implica necessariamente o aumento da complexidade e aperfeiçoamento da espécie, né, que é um erro de Lamarck, porque Lamarck acreditava que toda vez que a espécie ela evolui para uma perfeição. E essa perfeição é adquirida, né, em passo a passo, né, aumentando o seu grau de complexidade até atingir uma perfeição. Isso aí dentro das citações do trabalho de Lamarck, que é considerado um erro, né, porque a mutação passa por um crivo de ser positiva ou negativa a depender do ambiente onde ele está, né, porque é a força de adaptação que vai lhe dar o cunho de um sucesso ou não numa determinada área. Ok? Portanto, a transferência dos genes é considerada, né, uma recombinação gênica que pode ser feita por meiose e ela pode ser na situação negativa ou pode ser positiva. Okay? E é realizada através de um tipo de divisão celular chamada meiose. Então, primeiro tem que acontecer a fecundação, né? E essa fecundação então permite então a formação de um novo ser. E se essa fecundação foi originada de células que sofreram mutações, né, ela passa por esse crivo, né, de você ser bem adaptado ou não ao ambiente. É a chamada força da seleção natural. É aí que entra a ideia de Charles Darwin, tá? Para ver quem é o mais adaptado, é o mais apto a sobreviver naquele ambiente. Então, como é que fica a teoria atual sobre a formação da ideia sobre a teoria sintética da evolução? As mutações e as recombinações gênicas são eventos que aumentam a variabilidade genética. E por meio da seleção natural, os indivíduos mais adaptados garantem a sua sobrevivência e potencializam suas capacidades reprodutivas. E essa é a parte interessante. E aí você tem uma ilustração clássica das chamadas borboletas da cidade de Manchester, na Inglaterra, em que, quando a cidade não era industrializada, os troncos das árvores eram muito branquinhos, né? Então, consequentemente, protegia esse tipo de borboleta aqui, que era mais branca,
enquanto que as borboletas que tinham uma pigmentação mais escura, elas eram mais predadas pelos pássaros porque eram facilmente visíveis. À medida que a cidade foi poluindo e os troncos das árvores foram ficando cada vez mais escuros, fruto dessa poluição, ela abriu uma vantagem adaptativa para as borboletas mais escuras, que fica difícil a visualização, e ficou bem claro, né, a visualização das borboletas mais claras devido a essa mudança do ambiente, que favoreceu as escuras e desfavoreceu as claras. Então, ela começou a ser mais predada pelos pássaros, a ponto da população praticamente desaparecer na área e sumir, né, de alguns tipos de cidades, fruto de um problema de interferência antropológica, tá? É antrópica nessa situação aí. Quais são os fatores evolutivos? Esse mapa aqui é legal, né? Vocês terem uma ideia dessa sequência, né, que é importante dos chamados fatores evolutivos. Está aqui, ó. São os principais fatores que promovem alterações das frequências gênicas de uma população. Estão listados abaixo. Primeiro, a mutação gênica. Depois do embaralhamento dessa mutação no patrimônio genético da espécie, que é chamada recombinação gênica. Depois é a forma de como esses genes vão se espalhar no ambiente, que é chamada as migrações, né, que pode ser chamado de emigração ou imigração, dependendo. Porque a palavra migração significa movimento de populações. Se ela sai de uma população e vai para um novo espaço, onde ela está saindo, ele está sofrendo o que a gente chama de uma emigração. E aonde ele está entrando é uma imigração. Né? Para você ter essa ideia, nós vamos discutir isso mais para frente aí. Deriva genética é a forma de qual é o pacote de genes que sai de uma população original e desloca-se para um novo espaço. Porque nunca ele leva 100% do material, ele leva parte do material genético, então, consequentemente, as frequências dos genes alteram de uma população para outra nesse movimento migratório. E, por fim, a nova área que ele vai se adaptar, né, ele vai sofrer pressões de adaptação, aí entra o crivo da seleção natural. Aquele que é mais apto sobrevive, aquele que não é mais apto, a natureza não tem dó nenhuma, ceifa todo mundo. Tá? Aí leva essa população que tenta se adaptar naquela área a uma extinção, quando a condição ambiental dele é negativa. Então você tem aqui, ó, na letra A, você tem o que a gente chama de mutação, né? Gera variabilidade, e a recombinação gênica também gera essa variabilidade no grupo, né? E atuando sobre, você tem aqui o efeito da seleção natural, né? Na letra B, ele atua sobre essa variabilidade e promove, no caso, a adaptação do indivíduo nesse novo ambiente. Isso aqui foi um esquema colocado em vestibular, que ele pedia para você identificar quais são essas duas letras A e B indicadas no desenho. Aqui é mutação e aqui é seleção natural. Tá? Bom, aí vem os processos mais holísticos, né? Para que serve essa ideia dessa importância de mutações, de readaptação, aquela coisa toda. Então, você tem um processo aqui até de delongar, né, as aplicabilidades dos fatores evolutivos em outras áreas. Né? Por exemplo, o que vem a ser a chamada medicina darwinista? Né? Então, ele estuda a inter-relação entre organismos, patógenos e ambiente. Né? Porque você repare que o organismo patógeno, aquele que mata o organismo que ele hospeda, ele é burro. Burro. Né? Porque se ele morre junto. Então, o patógeno, ele tenta coabitar o indivíduo, vivendo às custas dele, porém sem matá-lo. Essa é o que a gente chama de coevolução parasitária, entre aquele que sofre o parasitismo e o parasita que tira vantagem, mas não a ponto de prejudicar seu hospedeiro. Tá? Vive às custas dele, por isso que é chamado parasita. E isso aí depende muito das condições ambientais, né, em que ele se instala. Você tem um eterno combate entre medicamentos e patógenos. Você vai ver alguns exemplos que são colocados aí. Ó. Esse combate entre medicamentos e patógenos, você se eventua principalmente nessa guerra biológica, como estabelece com bactérias, né? Com o tratamento com antibióticos. Nós temos, infelizmente, mais de 6.000 tipos de antibióticos que já foram criados pelo homem para tentar derrubar a parte das bactérias, e o mais eficiente dele atinge o máximo 95% de eficiência de matar todas, com grande capacidade de liquidar com as bactérias que são infecciosas. Nunca atinge 100%, porque sempre tem bactérias extremamente versáteis na natureza que conseguem driblar esse sistema e se tornarem resistentes. Então, diante desse fato, essas bactérias que sobram, eles conseguem se multiplicar de novo e passam essa característica dessa resistência dela para outras bactérias que vão se multiplicando a partir dela, e aí entra aquela chamada bactéria multiresistente, ou seja, vai chegar um tempo em que os antibióticos vão falir. Né? Se o homem não tiver uma outra técnica de enfrentar bactérias, vai morrer muita gente.
A revista Super Interessante, por exemplo, trouxe uma notícia horrorosa falando que até 2050 vai ser decretado o fim dos antibióticos, de uso dos antibióticos na parte médica, porque a maioria das bactérias já estão ficando resistentes ao grande lote que já são inventados pelo homem e não está surtindo mais efeito nenhum. Tanto é que a partir do ano 2000, eles tentaram entrar um freio, né, porque o uso do antibiótico estava sendo feito de forma tão leviana que a pessoa estava gripado, né, e estava tomando antibiótico para gripe. E gripe é vírus. E não se trata vírus com antibiótico, porque não tem tratamento para vírus. Medicamentosamente falando, não. Tá? Mas ele tem tratamento para bactérias. Então, nessa situação, esse uso indevido, né, e também descontrolado desse negócio faz com que as bactérias, devido a esse mau uso, surjam as bactérias, né, que começam a selecionar aquelas bactérias que são mais resistentes e elas são depois transmitidas para outras pessoas e aí cria uma cadeia, né, de transmissão, né, e consequentemente de aumento dessa resistência bacteriana ao longo da população, devido a esse caso leviano desse mau uso, e aí consequentemente coloca todo mundo em risco. Essa responsabilidade é muito grande, né, no uso do medicamento que é estabelecido. Quando o médico fala para você, meu filho, usa o medicamento durante 7 dias, tem que ser os 7 dias respeitados, bonitinho. Tem gente que toma 2, 3 dias, tá bom, larga o medicamento para lá e não deu tempo para matar tudo. Então, esse grupo de bactérias que ficou lá, que não morreu, elas podem ser essas bactérias resistentes, se multiplicar novamente, criar um quadro infeccioso e quando você vai usar o mesmo antibiótico não faz mais efeito. Esse é o grande perigo, né, desse uso aí. Portanto, você tem sempre uma grande guerra estabelecida, né, na parte de medicamentos, enfrentando os patógenos. É o que a gente chama de tática e estratégia. São duas formas interessantes de você entrar nesse combate, né, de enfrentar os patógenos. Tática é a forma de manipular um pelotão em uma batalha. Isso é tática de guerra. Agora, a estratégia é a arte de ganhar uma batalha. E normalmente é feita por um general. Então, aí você vai entender melhor nesse quadrinho aqui embaixo que mostra uma situação bem interessante, que é isso. Como é que eu enfrento num campo de batalha? Num campo de batalha, a tática é essa. Você utiliza os melhores tanques, os melhores aviões de ataque, soldados, né, bem treinados numa linha de frente e acompanha as suas modificações. Tática de guerra. Tá? Mas como é que você liquida essa galera toda? Você pode ter esse negócio aqui de primeira linha, mas você usando uma estratégia assim, você fala assim, eu faço um ataque sistemático nas refinarias de petróleo, eu não faço mais funcionar nem os tanques e nem os aviões, que são bons instrumentos de guerra. Então, isso é uma estratégia. É assim que se vence uma batalha. Tá? Derruba-se o inimigo permanentemente. Ou seja, se você conseguir derrubar todas as linhas energéticas dele, né, de efeito de trabalho, ele fica inoperante no trabalho. Então, é curioso isso. E é a mesma coisa que o pessoal tenta fazer nessa medicina, né, chamada medicina darwinista, usando vários recursos, né, que possam realmente combater um patógeno de forma mais eficiente. Aí vem as filosofias, né, que se espalham no mundo inteiro. Você tem a filosofia chinesa, dizendo aí, lutar e vencer todas as batalhas não é a glória suprema. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Foi o que Mahatma Gandhi fez na Índia. Porque o pessoal da Índia queria independência, queria pegar nas armas para enfrentar a Inglaterra, que não poderia desgastar. Então, Gandhi falou, não, se você pegar aqui vai ser um massacre sanguíneo, vai morrer muita gente e a gente não vai conseguir essa independência. Então, ele pediu, né, que os indianos não trabalhassem em nenhum tipo de fábrica de origem inglesa, de donos ingleses. Então, o pessoal da Inglaterra que quisesse produzir qualquer coisa, que mandasse os ingleses para cá para trabalhar na fábrica dele. E o pessoal da Inglaterra, ninguém veio. Então, o país falou, meu filho, deixa, adquira a sua independência. Foi uma estratégia bem interessante que ele usou, né, para adquirir a independência da Índia sem fazer um estrago, né, na população, no sentido de morrer muita gente em busca de uma independência. Então, ele foi bem inteligente nisso aí, foi bem estratégico. No corpo humano, portanto, existe esse efeito, a eterna guerra entre parasitas e hospedeiros. E isso é apontado. E será que isso é uma coevolução? Na realidade, o parasita, vamos dizer assim, mais inteligente, né, filosoficamente falando, ele tenta se coabitar com o indivíduo que ele está tirando proveito dele, mas, porém, com aquela preocupação assim, se eu abusar demais desse meu hospedeiro, consequentemente, ele vai adoecer e vai morrer, eu morro junto. Então, o meu parasitismo é praticamente assim, uma ignorância. Então, os parasitas mais interessantes, assim, mais bem adaptados, vamos dizer, é aquele que consegue adquirir o seu hospedeiro,
consegue multiplicar dentro dele, mantém-se um processo paralelo, né, de parasitismo, porém sem matar a sua vítima. Isso aí é apontado, né, como provável causa de coevolução. Né? Então vamos lá aos casos apresentados. Reforçando então, o que vem a ser a situação de mutação? Tá aí, ó. Vê se você consegue decodificar isso aí para mim. Alteração aleatória na sequência de um gene de modo repentino, porque isso é aleatório, né, da coisa dela, então ninguém prevê uma mutação. Em qualquer instante pode acontecer o efeito de mutação. Outra coisa que é interessante é que ela não guarda relação com recombinação gene e crossing over, porque mutação é uma coisa, crossing over é depois. Crossing over acontece depois da mutação, tá? Que acontece no patrimônio genético, quando ele está fazendo a cópia do novo DNA, e depois, quando ele vai trocar os pedaços, aí na troca de pedaços é o que chama de crossing over. Então, o crossing over seria a segunda etapa, né, desse acontecimento aí. Qual a importância da mutação? É essa aqui, ó. Permite a formação de novos genes, né, de novos alelos, esse efeito. E de que modo essa mutação se mantém? Aí você tem por uma pressão que entra noutra ideia de Darwin, por pressão seletiva, é a chamada seleção natural. Ela é chamada positiva se ela for favorável, ela será negativa se ela é desfavorável, ou seja, no ambiente em que a pessoa está, né, em que o indivíduo está, ela não se revela favorável. É a mesma coisa você ter uma ideia de indivíduos que vivem numa área, por exemplo, de savana, que são áreas de campos que tem que correr, né? Você tem um animal que nasce cada vez mais pernalta, portanto ele corre melhor, né? Ele é mais rápido para escapar de predadores, e nasceu um bichinho com as perninhas curtas, esse aí está lascado, meu filho. Ele não consegue vencer a velocidade dos predadores. Então essa mutação para a perna curta, num ambiente que precisa correr, é desfavorável, né, como exemplo. Aí você tem uma mutação humana clássica, né, na colocação, que é o albino. Repara que você tem a criança aí que é albina, com problema de despigmentação na pele, né? Ela tem os seus melanócitos, mas ela tem elementos, né, enzimáticos que não são ativados e, consequentemente, ela não consegue produzir o pigmento chamado melanina, que dá a proteção da pele contra a radiação ultravioleta. Isso aí cria um desconforto geral vamos dizer assim, historicamente falando, porque o albino, em algumas tribos africanas, elas são apontadas como pragas. Né? Então, os pais colocam com o castigo dos deuses. Então, os pais colocam essas crianças para trabalhar na roça, né, para elas morrerem mais cedo, que trabalham em sol a pino, e essa criança não pode trabalhar em sol a pino, então ela se enche de ferido na pele e acaba morrendo com as múltiplas infecções. Aí você tem ONGs internacionais que tentam proteger essas crianças, tirando assim, formando, né, um trabalho mais preventivo em relação a esse tipo de grupo que é extremamente sensível à formação da luz. Okay? E, portanto, esse gene depois se espalhou pelo mundo. Mas a origem dela é africana. Aqui você tem um trabalho de mutação gênica referente à parte das modificações que pode acontecer no cromossomo. Porque eu tenho dois tipos de modificações. Uma que acontece no gene, quando acontece uma alteração na sequência do material de DNA, né, em que eu troco algumas bases nitrogenadas, e na troca dessas bases nitrogenadas, eu altero a combinação de um tipo de aminoácido, a montagem de uma determinada proteína, e, consequentemente, eu levo a transformação, se essa proteína vai ser vantajosa ou não para o indivíduo, aí só o tempo dirá, né, dentro do trabalho das pressões seletivas que a natureza vai fazer sobre ele. Mas eu tenho essas mutações aí que são interessantes, que acontecem no cromossoma. Né? Então, são pedaços de cromossomas que podem se perder, podem ganhar, podem se replicar, podem ser trocados. Então, você tem vários tipos, né, que são citados. Muito explorado esse tipo de imagem nos vestibulares. Portanto, é interessante que você domine essa imagem aí. Veja aí, ó. Que tipo de mutação está indicado ao lado? Isso é mutação cromossômica. Né? Acontece no filamento cromossomial. E aí você tem aqui, ó, na letra A, deixa eu ver se vai destacar aqui, as mutações cromossômicas. Que tipos de mutações podem ocorrer no cromossomo? Você tem na letra A, repare que esse aqui é o cromossomo original. Depois da divisão celular, ele perdeu um pedaço dele, né? Foi eliminado, e ele encolheu de tamanho. Então, isso é uma mutação cromossomial por deleção. Né? Por deleção. Aqui, o que é interessante é que quando ele faz a duplicação cromossômica, o pedaço que ele tem, um dos pedaços dele, ele repete 2 vezes o mesmo pedaço, consequentemente, o cromossoma
amplia de tamanho. Então, esse tipo de mutação em que ele repete o mesmo pedaço 2 vezes é chamado duplicação. É mutação cromossômica por duplicação. O terceiro é clássico. Repare que a oposição original aqui é através da extremidade. É o rosa, amarelo e verde. Aí ficou depois da multiplicação, ele ficou rosa, verde e amarelo. Então ele sofre o que a gente chama de uma inversão na posição dele. Ele gira e se inverte, né, nessa quebra. Ele quebra em 2 pontos e dá uma rotação. Então essa é por inversão. Tá? E essa outra aqui, o que é curioso, é que eu tenho 2 tipos de cromossomas diferentes, também 2 formatos que são distintos. Repare, não é a mesma forma e também não é o mesmo tamanho. E eles trocam pedaços entre si. Então, isso aqui não deveria acontecer, porque esse cromossomo aqui deveria trocar pedaço com o cromossomo do mesmo tamanho. Assim como esse cromossomo aqui deveria trocar o pedaço com o cromossomo do tamanho dele. Seria rosa, vermelho, rosa com rosa e verde com verde. E neste caso aqui eu troquei verde com rosa, que não é isso. Então eu passei, transferi de um lado e transferi para o outro. Isso chama-se translocação. Chama-se mutação cromossômica por translocação. É muito importante que vocês dominem esse tipo de assunto, porque ele é muito visado no vestibular. Principalmente esse aqui por deleção, porque perder pedaços de cromossomos no ser humano é complicado. Até porque existe o cromossoma 5, se ele perder uma ponta, um pedacinho bem pequenininho do cromossomo, ele gera uma doença chamada síndrome Cri-du-Chat, também conhecida como miado de gato. Então a criança nasce deformada, o crânio nasce deformado, os olhos nascem desalinhados e quando a criança chora, parece um gato chorando. Por isso que é chamado síndrome do miado de gato. E isso é feito através da perda de um pequeno pedaço do cromossoma número 5, dos 23 cromossomos que a gente tem. O número 5 perde um pedacinho e esse pedacinho bagunça a vida da criança todinha. Porque você não pode ter nem perda cromossomal e nem ganho de cromossomo. O padrão da espécie humana é 46 e tem que fechar em 46. Qualquer diferença para mais ou para menos, a criança cai no quadro de síndrome, tá? E sofre os efeitos desse impacto aí. Então tá lá. Ó. Em que tipo de células, então, portanto, tem que acontecer mutações? Qualquer uma. Todas as células. As células são classificadas em autossômicas e sexuais. É aí que vem a parte interessante da história que eu apresentei para você no início aqui. Autossômicas são todas as células do seu corpo, tá? De modo que ela soma o efeito dela de concentração, né, que normalmente são 46 cromossomas. Então, células nervosas, células da pele, células do fígado, células ósseas, células que são intestinais, todas elas são células autossômicas, que fazem parte dos órgãos do nosso corpo. E células sexuais referem-se ao óvulo e espermatozoide. E essas células, curiosamente, têm metade da programação genética. Elas não têm 43 cromossomos, têm 23. Porque 23 do espermatozoide mais 23 dos óvulos, que eles se juntam na fecundação, vai totalizar 46 para formar um novo indivíduo. Então é uma matemática perfeita. Portanto, qual dessas células tem importância evolutiva? É autossômica ou é sexual? A mutação tem que acontecer aqui, é nas sexuais. As mutações germinativas são apontadas como um dos mais importantes fatores da variabilidade de uma população em função do tempo. Aí, fechou. Programação nossa bonitinha aí. Na recombinação gênica, qual é a molécula envolvida? São predominantemente o DNA, né, a parte do vírus, devido à sua capacidade de sofrer novos rearranjos. Em que fase da divisão celular pode ocorrer um fenômeno? Isso é chamado paquítero, né? É uma fase da prófase 1, uma fase da divisão celular da meiose, também conhecida como crossing over ou permutação. Mas a fase é chamada como paquítero, que é uma subdivisão da prófase 1. Ok? Então tá aqui, ó. Você tem um pareamento de cromossomos homólogos, dessa formação. Você tem os genes que são copareados, tá vendo? Esse é o alinhamento do gene A, esse é o alinhamento do gene B, e aqui parte desse material pode recombinar em cima, pode recombinar embaixo, então normalmente são os braços internos de um cromossomo que se embaralham, né? Isso aqui é uma imagem de recombinação gênica. Isso aqui, né, nessa imagem, nessa forma que está aqui, é o que a gente chama de crossing over, né, ou permutação. E aí você tem um final, olha, você tem uns cromossomos originalmente vermelho e fica vermelho com uma banda azul, e o outro que era originalmente azul fica azul com a banda vermelha. E depois eles se separam, né, e dão 2 cromossomos que são originais e 2 cromossomos que são recombinantes nesse trabalho aí.
Aí ele sofre uma segregação independente dos cromossomos homólogos na fase 1. E a vantagem desse processo é isso: aumento da variabilidade genética, mesmo que não haja mutação. Isso é a parte bem interessante da história. Então, nós vamos terminar aqui, né, porque os dois fatores evolutivos mais importantes que a gente tem no bloco 1, que é a chamada mutação e recombinação gênica, foi apresentada aqui. Para frente, nós vamos apresentar para vocês aí esse novo título, que é o movimento da população, né, a forma de como ele vai se dispersar no ambiente em busca de novos espaços, para ver se tem sucesso ou não, vai sofrer pressões de seleção, né, para ver se ele está apto a sobreviver naquela área. Esse movimento a gente chama de migração. Aí nós vamos ver depois a parte ligada às derivas genéticas, né, e depois os detalhes das variações dos tipos de seleção natural que os seres vivos podem sofrer ao longo do tempo de permanência dele no ambiente. Beleza? Nós vamos depois para o bloco 3 e daqui a pouquinho a gente volta. É importante lembrar vocês, para vocês acompanharem o estudo dirigido, né, que segue esse leque de informes que estão colocados em decodificação, caprichem na organização do caderno de vocês, para que fique mais fácil, fique até mais legal para vocês estudarem e recapitular esse assunto para a prova. Valeu? Então, daqui a pouquinho a gente volta e muito sucesso no trabalho de vocês. Qualquer tipo de dúvida, a gente tira isso em sala de aula. Então, um abraço a vocês e até daqui a pouquinho.